Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Este é mais um episódio da Terça do Tesouro Direto. Aqui na Terça do Tesouro Direto nós discutimos as estratégias para você aprender a ter mais rentabilidade que a poupança com mais segurança investindo no Tesouro Direto. Hoje é o nosso episódio de número 27, então isso significa que são 27 semanas que nós viemos aqui produzindo conteúdo, conversando, explicando, ensinando sobre Tesouro Direto. Quase que toda semana tem um episódio novo no ar, eventualmente acaba não subindo vídeo, por exemplo, semana passada teve o evento da Semana do Investidor Iniciante, que era um evento muito importante e que eu tinha que me dedicar. Tiveram os novos alunos também, então eventualmente a gente acaba não conseguindo subir o vídeo aqui. Mas praticamente toda semana, toda terça-feira então, você vai ter um vídeo novo aqui do canal. E se você chegar aqui na terça e não tiver vídeo novo, pode assistir os vídeos antigos também, que não tem problema. O meu nome é Michael Lima, para quem ainda não me conhece, e o meu objetivo é ajudar você nessa jornada de investir e ter mais rentabilidade que a poupança com mais segurança. E o tema do nosso episódio de hoje é: qual é o título do Tesouro Direto que tem o menor risco? Olha só que coisa interessante. Eu eventualmente olho para o lado aqui porque eu preciso colocar o quadro branco na tela aqui para você. Então, qual será que é o título do Tesouro Direto que tem o menor risco? Então vamos lá, voltando para o nosso tema, qual que é o título do Tesouro Direto que tem o menor risco? Talvez de cara você já esteja se perguntando o seguinte: mas o Tesouro Direto, existe algum risco? Será que existe risco em investir nos títulos do Tesouro Direto? E o fato é que os investimentos em Tesouro Direto são os investimentos de menor risco no nosso país. Então vamos anotar isso para a gente construir uma linha de raciocínio aqui juntos. Então vamos lá. Investir no Tesouro Direto significa você investir nos investimentos de menor risco do nosso país. Então nós moramos no Brasil, né? Então o investimento de menor risco no nosso país é o investimento do Tesouro Direto. Michael, eu moro nos Estados Unidos da América. Eu não moro no Brasil. O investimento de menor risco qual que é? É o Tesouro dos Estados Unidos. Tá? Isso aqui é só para você entender. É só uma questão didática. Mas eu não aconselho, eu não acho que faz... voltando aqui para mim, eu não acho que faz sentido nenhum a gente investir no Tesouro americano, porque embora ele seja muito seguro, a rentabilidade é muito pequena e fica em desacordo com a nossa realidade da economia brasileira, porque nós temos uma inflação, inclusive a inflação está crescendo bastante, beleza? Bom, então se investir no Tesouro Direto é investir no que é considerado de menor risco, como será que pode ter um título do Tesouro Direto que tem o menor ou o maior risco? E é isso que eu vou explicar para você agora. Vamos limpar aqui um pouquinho o quadro para ficar mais clara a informação. Eu quero que você entenda sobre uma questão, sobre o fator tempo, sobre o fator temporal. E eu quero dizer para você o seguinte, que quanto maior o tempo, maior o risco. Olha só que interessante. Quanto maior o tempo, maior o risco. Como assim, Michael Lima? Quanto maior o tempo, maior o risco. Vou te dar um exemplo da vida real. Vou te dar um exemplo não do mundo paralelo, digamos assim, né? Dos investimentos. Digamos que eu morei no sítio, né? Eu morei no sítio, tirei leite da vaca, a gente criou galinha, criou coelho, aquela coisa toda. Então, lá antigamente, hoje em dia não é muito comum, né? Hoje eu moro aqui num condomínio, aqui num apartamento, então é mais difícil de a gente às vezes nem conhece direito os nossos vizinhos, não é verdade? O meu vizinho ele tá próximo aqui, do lado aqui do meu escritório.
E no sítio, o vizinho, você tinha que andar 1 quilômetro para chegar na casa do vizinho. E nós conhecíamos o vizinho mais do que aqui na cidade. Olha só que interessante, né? Mas o fato é o seguinte, que antigamente tinha um costume, não sei se aí na sua cidade, né, se existe esse costume ou não, mas existia um costume às vezes de a gente pedir alguma coisa emprestado. Por exemplo, vizinha, me empresta uma xícara de açúcar. Aí lá minha mãe mandava, né? Eu ia lá com uma xícarazinha e falava, minha mãe pediu uma xícara de açúcar para você emprestar para ela. E ela disse que hoje à tarde, vamos imaginar que é de manhã, né? Hoje à tarde ela falou que ela vai no mercado e ela já traz para a senhora. Enfim, minha mãe não era de pedir as coisas emprestadas, mas aliás as pessoas geralmente vinham pedir emprestado para nós, né? Mas isso era muito comum, tá? Esse exemplo que eu dei era muito comum naquela região. Por quê? Porque o mercado era longe. Aonde eu moro aqui, na cidade, né? Digamos assim, na cidade, né? A gente fala, né? É uma região que o mercado está ali pertinho, o centro da cidade é a, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, né? Ou mesmo que, não, que o centro não seja próximo, então a gente tem vários mercados, tem sei lá, tem a verdureira, né? A gente chama de verdureira, né? O pessoal chama de feira, sei lá, que é onde tem frutas. Então hoje as coisas são mais fáceis. Mas naquela época, né, para você ir no mercado, era muito longe. Era alguns bons quilômetros, né? Tipo assim, sei lá, uns 5 quilômetros, alguma coisa assim nesse sentido, né? Para ir no mercado menor ainda, no mercadinho. Então, às vezes, tinha esse costume de emprestar. Agora, presta atenção. Por que eu estou te contando essa história? Só para a gente conectar e não esquecer. Eu estou falando aqui sobre o fator tempo, sobre o fator temporal. Só para ficar claro, a palavra temporal é relativo a tempo, tá? Não é relativo que estou usando aqui nesse momento, não é relativo à tempestade, tá? Então tempo. Então veja bem, eu fui lá, pedi a xícara de açúcar, né? Tava lá o Maiquinho, como diz a minha querida avó, de quase 93 anos. Tava lá o Maiquinho, que agora não é mais o Maiquinho, é o Maicão. E eu falava pra vizinha, olha, me empresta uma xícara de açúcar, né? Isso era de manhã, digamos que era 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E hoje à tarde a minha mãe vai no mercado e já vai devolver para você, né? Já vai te dar um pacote de açúcar, né? Enfim, alguma coisa assim. Pagava com juro ainda, né? Pegava uma xícara e devolvia um pacote. Qual que é o tempo dessa transação? Qual que é o tempo desse empréstimo? Ora, se eu falei com ela 9 horas da manhã e minha mãe ia ao mercado, sei lá, às 14 horas, ia voltar, passar ali na casa da vizinha e pagar o açúcar às 15 horas, então era menos de um dia. Então assim, era muito difícil de não pagar. Você consegue entender isso? Era muito pequeno o risco. Era muito pequeno o risco dessa vizinha perder a sua xícara de açúcar. Presta atenção, fica comigo para você entender esse conceito aqui no Tesouro Direto, tá? Então o risco era muito pequeno. Por quê? O risco de eu morrer, né, e não entregar o açúcar para minha mãe, ou o risco de a minha mãe morrer, por exemplo, no mesmo dia, pode acontecer a qualquer momento, a gente nunca sabe, né? É a única certeza que nós temos, mas é um risco menor. Agora pensa na situação absurda. Me empresta imagina a mesma cena. O Maiquinho, que agora é o Maicão, né? Vizinha, me empresta uma xícara de açúcar? E minha mãe falou que vai pagar para a senhora daqui a 10 anos. A vizinha vai olhar, o quê? Daqui a 10 anos? Não, então eu vou cobrar, né? Deixa eu até colocar mais próximo aqui um pouquinho. Então eu vou cobrar de você um juro muito maior. Eu não vou querer só um pacote de açúcar. Eu vou querer um pacote de açúcar de 5 quilos e não um pacotinho de 1 quilo. Aliás, 10 anos, eu vou querer 10 pacotes de açúcar de 5 quilos. Claro, gente, ninguém vai pedir açúcar emprestado para pagar daqui a 10 anos. Mas eu quero que você perceba, eu quero que você entenda essa transação. Um prazo pequeno, isto é, um tempo pequeno para essa vizinha, né, receber novamente o empréstimo dela, a gente entende que a gente tem um risco menor. Agora, um tempo maior, isto é, quanto maior o tempo, maior o risco. Se você assistiu até aqui, você nunca sempre vai lembrar
do Maiquinho, né, pedindo açúcar emprestado lá na vizinha, né? E você nunca mais vai esquecer disso daqui. Agora, como que funciona na prática? Como que funcionam os títulos públicos na prática? Como que é esse negócio de quanto maior o tempo, maior o risco? E perceba, só fazendo dois parênteses aqui, duas observações. Observação 1. Nós estamos falando aqui de tesouro direto. Tá? Então, quanto maior o tempo, maior o risco. Tá? Quando se fala em ações, né, quando se fala em renda variável, é o contrário. Né? Parece que é o contrário. Quanto maior o tempo, menor o risco. Então, deixa a renda variável lá de lado. Fica nesse quadradinho aqui. Beleza? Falei que eram duas observações para a gente explicar isso na prática, de quanto maior o tempo, maior o risco. Então, a segunda observação. Agora nós vamos escrever aqui algumas informações. Gente, vocês perceberam que em alguns momentos eu usei a palavra título, tá? E título, didaticamente aqui, eu estou falando de título público, tá? É a mesma coisa, porque a gente vai lá no site do Tesouro Direto, agora, já em seguida, e você vai ver que está escrito título lá no site do Tesouro Direto, tá? Então, presta atenção. Título, eu estou me referindo a título público, tá? Como se fosse nome e sobrenome, né? Maicon Lima. Isto é a mesma coisa, é a mesma pessoa, nesse caso aqui, tá? Então, título público, mesma coisa. Agora, você pode encontrar também a expressão título público federal. Também a mesma coisa, tá? Também a mesma coisa. Então, título público ou título público federal, aqui, vai ser vai ser ipsis literis, ou seja, vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Para fins de estudo aqui, tesouro, né? De tesouro direto, vocês vão ouvir também a expressão tesouro, tá? E não tem nada a ver com ouro. Só deixando claro, tá, gente? Pode parecer um pouco simples, um pouco óbvio demais, mas o óbvio, nesse momento, eu preciso dizer para você, para ficar bem claro, tá? Então dá uma olhadinha aqui. Tesouro não tem nada a ver com ouro. Tesouro significa, né? Então se a gente colocar aqui nome e sobrenome, tesouro direto. Tá? Beleza, pessoal? Então, quando eu falar em título, ou quando eu falar em título público, ou quando eu falar nesse vídeo sobre título público federal, é a mesma coisa que tesouro, tá? Que é a mesma coisa que tesouro direto. Eu vou colocar aqui título também, tá? Então, tudo isso aqui vai ser a mesma coisa, didaticamente falando aqui. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, agora sim, vamos lá para o site do Tesouro Direto. Eu vou abrir aqui e a gente vai verificar essa questão do tempo, né? Como assim? Quanto maior o tempo, maior o risco. E aí você vai perceber que existem vantagens e existem desvantagens para o investidor. Então, pessoal, o site do Tesouro Direto, se por acaso você ainda não sabe, é o www.tesourodireto.com.br. Então, estamos entrando aqui no site, né? E para você verificar quais são os títulos disponíveis, olha só, apareceu a palavra título, né? Então, esse é o site do Tesouro Direto, que é onde nós fazemos, onde as pessoas físicas, os investidores, né? Eu e você, fazemos as negociações dos títulos. Olha só que legal. Por isso que eu dei essa explicação inicial. Então eu venho aqui em títulos, preços e taxas. Tá? Preços e taxas. Estou clicando aqui, esperando carregar, para a gente verificar essa questão do prazo. Show de bola. Eu gosto de fechar isso aqui um pouquinho. Então a gente vai ver aqui que existem várias opções. Ó, aqui em cima está selecionada a opção investir, né? E temos títulos também para resgatar. Mas no caso aqui a nossa aula, o nosso vídeo, né, a nossa aula 27 aqui, é sobre investir, é sobre investimentos, beleza? Que é o interesse da maioria das pessoas. Bom, então como está selecionado aqui investir, ele vai relacionar aqui para mim
quais são as opções que eu tenho disponíveis hoje. Tá? Vim até o final aqui para vocês conhecerem. Então ele vai mostrar para mim quais são as opções que estão disponíveis hoje. E ele está separado por uma cor. Né? Tem uma corzinha aqui, uma espécie de um azulzinho aqui, anil, né? Comenta aí que cor que é esse aqui, gente, que eu não sei que cor é essa. Mas enfim, tem uma corzinha ali. E se você observar, aqui em cima estão os tesouros pré-fixados. Tá? E aqui você já vai começar a verificar uma diferença nas categorias. Aqui está com outra cor, um azul um pouco mais forte aqui, os tesouros Selic. Então tenho duas opções de investimentos no Tesouro Selic. E aqui para baixo em vermelho, esse aqui está claro para mim que é vermelho, não tenho dúvida nenhuma, os tesouros IPCA. Então são várias opções de Tesouro IPCA. Então vamos anotar essa parada aí. Vamos anotar para a gente não esquecer. Nós temos Tesouro pré-fixado, é uma opção que nós vimos lá. Temos Tesouro Selic e temos Tesouro IPCA, né? Ou, melhor dizendo, Tesouro IPCA+. Então são basicamente essas três categorias de tesouro direto. Tesouro pré-fixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. Aí dentro de Tesouro pré-fixado eu vou ter outras opções. Dentro de Tesouro Selic a gente viu lá que tem duas opções. E dentro de Tesouro IPCA tem várias outras opções. Né? Deixa eu colocar na tela aqui de novo para você. Ó, agora vai ficar mais claro. Então a gente tem os tesouros pré-fixados, né? Com datas de vencimento diferente. Essa aqui é a questão do tempo que eu quero mostrar para vocês. Tesouro Selic, eu falei para você que tem duas opções. Eventualmente aqui, pessoal, tem uma opção só, tá? Então, eventualmente tem só uma opção. Mas nesse momento nós temos duas opções de Tesouro Selic. E aqui um pouquinho mais para baixo temos os tesouros IPCA+. Tá? Esse maisinho aqui significa que ele rende o IPCA mais uma taxa fixa. Mas o que eu quero falar para você é sobre o tempo. Tá? Quero falar para você sobre o tempo. Agora, olha só que legal. Olha só que bacana. Deixa eu me aumentar aqui um pouquinho. Aqui a gente consegue ver a data de vencimento do título, o preço unitário, o investimento mínimo, né? E a rentabilidade anual. Então é aqui que eu quero mostrar para você. Tá? Agora sim, deixa eu me aumentar. Só para você saber o que vai ficar atrás aqui, né? da imagem do Michael Lima. Então é isso aqui que eu queria mostrar para você. Rentabilidade anual. Olha só. O Tesouro Pré-fixado 2024, ele é um título, né? Ou é um título público, ou é um título público federal, ou é um título do Tesouro Direto, não é isso? Que vai vencer no ano muito bem, de 2024. E ele paga para você, investidor, uma rentabilidade de 8,22%. Beleza? Agora lembra do Maiquinho lá pedindo açúcar. Se o açúcar, ao invés de ser devolvido em 2024, isto é, quando você faz o investimento no Tesouro Direto, você está emprestando o açúcar, entre aspas, né? Isso aqui é uma metáfora, né? Você está emprestando o açúcar para o governo federal. Ó, governo federal, eu estou investindo um valor aqui, vamos colocar o valor, apareceu o valor mínimo aqui. Eu estou investindo aqui R$ 31,35 e você tem que me devolver esse investimento no ano de 2024, ou seja, estamos em 2021, 22, 23, 24, aproximadamente daqui a 3 anos, né? Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, a depender do mês, aí, certo? Então, beleza. Então eu vou pagar para você, investidor, né? O dono do açúcar, o governo está falando. Eu vou pagar para você 8,22% de rentabilidade ao ano. Tá bom assim? Ah, tá legal, tá bacana. E 2026, o que acontece? Você está investindo e o vencimento do título é 2 anos depois. Perceberam a diferença? Então você está emprestando, né, o açúcar, digamos assim, e ele vai ter que te devolver
com um juro maior. Por quê? Porque quanto maior o tempo, né, ou quanto maior o prazo, acho que prazo fica mais claro aqui para você entender. Então, quanto maior o prazo, maior o risco. Ah, Michael Lima, agora entendi. É por isso que aqui no Tesouro Prefixado 2024, nós temos uma rentabilidade de 8,22, né? Já no Tesouro Prefixado 2026, nós temos uma rentabilidade maior, de 8,74. Veja que a diferença é pequena, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A diferença não é muito grande. É uma diferença pequena, mas existe uma diferença, tá? O fato é que existe uma diferença, porque o prazo é maior, então eu preciso receber mais açúcar, isto é, eu preciso receber um juro maior. E aí você começa a fazer as suas análises em relação a tempo. Isto é, você como investidor, o que vale mais a pena para você? Receber 8,22 ou 8,74? Ah, Michael, eu estou achando que é uma diferença muito pequena, né? Digamos que você esteja pensando isso. E eu vou falar o que eu estou pensando nesse momento, que normalmente as pessoas querem a minha opinião. Eu estou pensando que realmente é uma diferença muito pequena, tá? Eu estou recebendo um pouquinho mais de juro, né? Um pouquinho mais de juro, um pouquinho mais de açúcar na minha xícara, mas eu acho que é uma diferença muito pequena. Estou achando que não está compensando, tá? Aí é uma análise que você vai fazer. Você vai ter 2 anos a mais, né? 2 anos a mais e vai receber um pouquinho a mais de açúcar. Aqui é 8,22, né? 8,2 praticamente. Esse 2 aqui no final não vai fazer diferença. Então 8,2 e aqui é 8,7. É uma diferença pequena. Beleza, pessoal? Agora, se eu for investir no Tesouro, né, prefixado também, e que vence em 2031. Gente, aqui eu estou falando para vocês de prazo, tá? Não estou entrando em detalhes aqui de juros semestrais, que é uma outra categoria. Tá? Essa categoria aqui, ela paga para você os juros, né, dessa operação semestralmente. Tá? Isso que significa juros semestrais. Mas eu não estou entrando nesse detalhe nesse momento. Agora observe que, vamos lá, escadinha. Açúcar para ser devolvido, você empresta o teu dinheiro, né, que é o teu açúcar lá para a União, para ser devolvido para você em 2024. Vai ser pago 8,2% de juros. Açúcar, né, ou investimento aí, para ser devolvido em 2026, 2 anos depois, você vai receber 8,74% de juros. Um pouquinho a mais, a diferença não é muito grande. Tá? Agora, no Tesouro Prefixado 2031. Então tem uma diferença muito grande aqui, né? 2024, ano de 2026, 2031. Poxa, a gente está no ano 2021. É daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos tem muita água para rolar ainda, né? Tem muita água para rolar nesse rio. E aí, a rentabilidade que o governo federal vai pagar para você, a rentabilidade que o Tesouro Nacional vai pagar para você é maior. Né? Porque é mais tempo para ele devolver o açúcar para você. Isto é, ele vai te pagar 9,38%. Beleza, pessoal? Falei aqui só do Tesouro Prefixado. Tá? Só do Tesouro Prefixado para o vídeo não ficar muito longo. Agora eu vou lá no quadro branco e vou falar para você uma complementação desse conceito, tá? Então tudo que eu falei aqui foi para ficar claro, para você entender que quanto maior o prazo, maior o risco. Embora Tesouro Direto é considerado risco zero, tá? Só repetindo essa questão aqui. Eu não vejo problema, tá? Eu, Michael Lima, não vejo problema em você investir para um título que vai vencer em 2031, tá? Ou que vai vencer até mais longo aqui, mais para baixo, aqui em 2035, em 2040 ou em 2055. Não vejo problema nenhum, tá? Mas a questão é que quanto maior o prazo, mais açúcar, isto é, mais juros, eles vão entregar aqui para vocês. Beleza? Então agora eu vou colocar o quadro branco aqui para a gente complementar esse conceito de que eu passei para você aqui, está aqui. Quanto maior o tempo, né, quanto maior o prazo, maior o risco. Então nós vimos que nós temos basicamente alguns tipos de tesouro direto. Cadê? Está aqui.
temos o Tesouro Prefixado, Selic e o IPCA. Tá? E em se considerando o fator tempo, Michael Lima, qual que eu devo investir então, Michael, no final das contas? Qual que é o título que tem o menor risco? Bom, a gente já viu que o título que tem o menor risco, a resposta é que aquele que tem o prazo de vencimento menor. Beleza? O que é o prazo de vencimento? São aqueles anos lá que a gente viu. Tá? Então, se você tem lá um tesouro, qualquer coisa, não importa o nome dele, pode ser prefixado, Selic ou IPCA, né? E no finalzinho do nome dele lá tem 2024, significa que esse investimento aqui vai vencer em 2024. Tá? Nada impede de você resgatar antes. É muita informação para esse vídeo, mas vamos lá. Nada impede de você resgatar antes do prazo, mas, porém, no entanto, todavia, ele vai vencer em 2024. Então, se você não resgatar antes de 2024, lá na data, no dia certinho de vencimento dele, digamos que ele vence no dia 1º de julho de 2024, tá? Se a gente fosse colocar completo aqui. Então, nesse dia aqui, isso aqui é só um exemplo, tá? Se ele vence no dia 1º de julho de 2024, então nesse dia aqui, o que vai acontecer? O dinheiro vai ser depositado automaticamente na sua conta corrente, lá da corretora, tá? É isso que é o vencimento. Mas beleza, o que eu quero falar para você aqui é sobre a data de vencimento. Então, se eu tenho um tesouro, qualquer coisa lá, 2024, né? Pode ser tesouro prefixado, qualquer coisa, tá? Se eu tenho um tesouro, tesouro não, né? Sei lá, qualquer coisa, 2026. Se eu tenho um tesouro, vamos colocar 4 aqui, 2031, como nós vimos lá. E se eu tenho um tesouro, vamos colocar aqui 2030, né? Que tem lá hoje disponível, 2031. Olhando aqui para a questão prazo, qual que tem o maior risco? Esse é um fator, tá? Para você verificar qual que tem o maior e qual que tem o menor risco. O que tem o menor risco é o que ele fala que vai te devolver o pote de açúcar antes, isto é aquele que vence em 2024. E o que tem maior risco é o que tem um vencimento maior, tá? Ou seja, tem um prazo de vencimento maior. Então, esse é o primeiro e principal indicativo para você verificar em relação a risco. Tá? Esse é o primeiro e principal questão aí para você verificar se o título do Tesouro Direto tem um risco maior ou um risco menor. Eu acredito que até aqui ficou bastante claro. Tá? Agora vamos lá, vamos para a prática. O que a gente tem quando nós vamos investir? Né? Nós temos Tesouro Prefixado, Selic e IPCA. Tá? Então eu vou passar uma regra geral. E aí, gente, não se esqueça do seguinte. Antes de a gente falar isso daqui, voltando aqui para mim, não se esqueça do seguinte, tem que ser analisado cada caso. O melhor investimento para você é aquele que você sabe o que você está fazendo e de acordo com seus objetivos. Então existe um investimento para cada objetivo, tá? Fique muito atento a isso. Fique muito atento a essa parada aí, beleza? Então vou passar uma regra geral aqui. O Tesouro Selic você usa para investir no curto prazo. Se é no curto prazo, e eu falei aqui em cima que o que tem menor risco é o que tem vencimento menor, então logo, por definição, regra geral, Tesouro Selic, ele vai ser o de menor risco. Beleza, pessoal? Michael, nunca investi no Tesouro Direto, o que eu faço? Tesouro Selic na veia. Aprende bem essa parada aqui, fica fera em Tesouro Selic, e aí você vai para IPCA e para prefixado, tá? Ou prefixado e IPCA, enfim, não importa a ordem aqui. Primeiro fica fera nessa parada aqui. Por quê? Porque o Michael Lima está falando que é o que tem menor risco. Beleza, galera? Regra geral, tesouro prefixado é para médio prazo, tá? Embora nós tenhamos alguma coisa de curto prazo também, tá? Então por isso que isso aqui é uma regra geral. Tesouro Selic curto prazo, tesouro prefixado médio prazo e tesouro IPCA+, longo prazo. Beleza, galera? Se quiser aproveitar aí,
já bate um print aí na tela, que esse é o resumo aí, né, de tudo que nós falamos hoje. É claro que se a gente falasse direto aqui sem explicar os conceitos, não teria como você entender. Eu espero que você tenha aprendido, tenha ficado claro para você como que você analisa essa questão de menor risco, né, em se tratando de Tesouro Direto, de títulos públicos federais. E eu quero fazer um convite para você. Vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo VIP do Tesouro Direto. Lá tem as informações, os avisos quando tem vídeos novos e também outras informações complementares que eu mando lá no grupo. Então, para você fazer parte, é só clicar no link e a participação é gratuita. Se você quiser, então, se aprofundar um pouquinho mais, né, ter mais informações privilegiadas aí sobre Tesouro Direto. Um grande abraço, espero que você tenha realmente gostado do vídeo. Aproveita para curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que queira aprender a investir no Tesouro Direto. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.